A paz do Senhor, irmãos, amém? Amém. Quero convidar os irmãos para poder abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis. Quantos estão felizes de estarem aqui na casa do Senhor, amém? Amém. Gênesis capítulo 22. Hoje de manhã eu estava lendo esse texto e aí Deus falou comigo aqui. Gostaria de falar com vocês nessa noite. Antes disso, vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te agradeço, Pai, por mais esse momento. Deus, te agradeço porque o Senhor é um Deus sempre bondoso, Pai. O Senhor é um Deus misericordioso. O Senhor é um Deus que nunca nos deixa só. Pai, nesse momento de meditação da Tua Palavra, Pai, eu gostaria que o Senhor pudesse falar ao coração da Tua igreja, assim como o Senhor falou comigo, Pai. E que nós possamos sair daqui transformados, vivificados, Pai. Que a nossa mente possa realmente ser mudada, Pai, através da Tua Palavra, Pai. Porque a Tua Palavra é isso, a Tua Palavra, o objetivo dela é trazer mudança em nossos corações e em nossa mente, Pai. Então que ela possa realmente surtir efeitos. É isso que eu peço, Pai, e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Gênesis 22, versículo 1, diz assim: Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele aos seus servos: Fiquem aqui com o jumento enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: Meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: As brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso, até hoje se diz: No monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse: Juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Então voltou Abraão a seus servos, e juntos partiram para Berseba, onde passou a viver. Amém? Essa é a história de Abraão. Abraão aqui todo mundo conhece, todo mundo sabe quem é. Foi o homem que Deus chamou para que dele pudesse começar um novo povo. Começar ali o povo de Israel, onde dele sairia os patriarcas ali, Isaque, Jacó, e aí vem Moisés, e vem Davi, e vem Jesus. Veio tudo de Abraão, que Deus escolheu, que Deus separou, que Deus chamou para que ele pudesse fazer essa obra. E o interessante é que nesse texto aqui, Deus no versículo 1 diz o quê? Passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova. Quantos aqui já passaram por prova em sua vida?
prova, testes, todo mundo aqui já passou ou está passando, né? Isso é algo natural, isso é algo comum na vida do cristão. Passar por provas, passar por testes, passar por provações, isso é comum na vida do cristão. Mas aí você pode me perguntar, para que serve a prova? Para que servem esses testes? Para que serve? Por que Deus faz essas coisas? Por que Deus colocou Abraão à prova? Por que Deus fez isso com Abraão, fez isso com tantos outros homens e mulheres de Deus, e faz isso hoje em dia também comigo e com você? Qual é o objetivo de se colocar à prova? A prova, o teste, serve para que a gente possa, para que sejamos habilitados por Deus para vivermos as bênçãos que Ele tem guardado para nós. As provas, os testes, tudo aquilo que Deus coloca para que a gente possa passar por aquilo, serve para que a gente possa passar, serve para que a gente possa vencer, serve para que a gente possa ir à frente e, com isso, alcançar, ser habilitado, ser capacitado, ter uma certificação de Deus para que a gente possa viver aquele novo momento, para que a gente possa viver aquela nova estação que Deus já preparou. E aí a gente pode olhar para a história de Abraão. Abraão surge na história, quando Deus ele pega e olha para ele e fala o quê? Sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Ali Deus ele começa chamando Abraão. E nesse chamamento de Deus ele pega e fala o que para Abraão? Eu farei de ti pai de multidões, pai de nações. Então você olha para as estrelas do céu, você consegue contar as estrelas do céu? Não consigo. E as areias do mar, você consegue? Da praia, você consegue contar? Não consigo. Então a sua descendência será assim, como não tem como contar, é algo muito grande. Então Deus chama Abraão e já dá o objetivo dele. O que eu quero para você? As bênçãos que eu vou colocar na sua mão, é isso daqui. Mas até chegar a esse momento, aconteceu várias coisas. Se você for pegar para ler, você vai ver várias coisas, várias histórias acontecendo, onde Deus ele aparece para Abraão, junto com mais 2 anjos, e ali Abraão conversa com ele, tem uma conversa, e depois esses 2 anjos vão até Sodoma e Gomorra, e um dos anjos fica ali com Abraão conversando, e Deus e Abraão ali, Abraão tentando interceder pelo povo, porque Deus falou que ia destruir Sodoma e Gomorra, e aí Abraão fica ali intercedendo pelo povo, e aquela coisa. E aí depois a história continua, chega em Agar, aparece Agar, era a serva de Sara, que era a mulher de Abraão, e aí Deus tinha prometido que Abraão seria pai de multidões, então teria filhos, então precisava de ter filhos, e até o momento Abraão não tinha nenhum filho. E aí Sara pega e oferece a Agar para que Abraão pudesse ter um filho com ela. Abraão vai e tem um filho com Agar, Ismael, e Deus fala que não era desse jeito, não é Ismael não é o filho que eu te prometi, tem que ser um filho entre você e Sara. Então passa mais um tempinho, aí vem Isaac. Sara engravida, Isaac nasce. E continua. Até então, a promessa de Deus era o quê? Que Abraão seria pai de multidões. Ele era pai de multidões até agora? Ainda não. E ele continuou. Chega nesse momento onde, no capítulo 22 de Gênesis, Deus ele resolve colocar Abraão à prova. Por que Deus coloca Abraão à prova? Para que ele pudesse estar habilitado para realmente ser pai de multidões. Para que realmente ele pudesse ser aquele a quem Deus chamou e pudesse realmente servir como um pai de tudo aquilo que Deus estava querendo tornar. E ali Deus ele coloca Abraão à prova pedindo o quê? Me dê o seu filho, o seu único filho, aquele que você ama. E Abraão prontamente pega e leva Isaac, vai junto, faz uma caminhada, vai até o local onde Deus manda, e Abraão ele se coloca à disposição para realmente matar Isaac. Pega a faca e ia matar. No momento, o anjo do Senhor chama Abraão e fala: Abraão, não faça mais isso, porque agora eu sei que você me ama e que você não me negou o seu filho, o seu único filho. E o interessante, que está lá no versículo 15, no 15 diz assim, pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu Abraão e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei.
Deus já havia prometido que iria abençoar. Deus já havia falado que isso iria acontecer. Mas agora que Abraão foi provado e passou pela prova, foi aprovado, agora sim, eu juro por mim mesmo, Deus fala, que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, esteja certo. Era uma certeza que ele seria abençoado. Então a prova serve para isso. Serve para que Deus possa nos habilitar, para que a gente possa viver as coisas que Deus já preparou para nós lá no nosso futuro, amém? E pensando nisso, eu gostaria de falar com vocês sobre o processo disso. O processo de se andar pela prova, o processo de passar pela prova, o processo de como que eu posso chegar até lá, como que eu faço, Bruno, para ser aprovado por Deus, como que eu faço para poder realmente viver aquilo que Deus preparou para mim. Como que eu faço para descobrir aquilo que Deus preparou para mim? Porque às vezes a gente nem sabe o que Deus preparou para nós. Como que eu faço, Bruno? E aqui vendo esse texto, eu consigo ver alguns pontos que é interessante para que a gente possa entender como que a gente deve passar pela prova e ser aprovado e não reprovado. Amém? No versículo 1 diz o quê? Capítulo 22 de Gênesis, versículo 1. Passando algum tempo, Deus pôs à prova Abraão, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então a primeira coisa que eu consigo ver nesse texto é que precisamos estar prontos sempre que Deus nos chamar. Abraão estava pronto, Deus ele chamou Abraão e ele disse: eis-me aqui. Para que a gente possa passar pela prova, nós temos que estar prontos, atentos a ouvir a voz de Deus, atentos a tudo aquilo que Deus tem para fazer, a tudo aquilo que Deus tem para fazer e nos dar a direção para poder falar em nossas vidas. Nós temos que estar atentos, porque senão a gente está andando pela prova, a gente está passando por uma prova e nem sabe que está passando pela prova, porque a gente não está ouvindo a voz de Deus. Então está todo aquele turbilhão de coisas, a vida está de ponta cabeça, eu não sei mais o que eu faço, e a gente não está ouvindo, está tanto barulho, tanta confusão, e a gente não está ouvindo. Não, ouça a voz do Senhor. Quando Deus estiver falando, Esther, quando Deus estiver falando, Mari, quando Deus estiver falando, Everton, você fala o quê? Eis-me aqui. Esteja atento à voz de Deus, porque a voz de Deus, logo em seguida a gente vai ver que Ele dá o que nós devemos fazer, que é o ponto 2. A segunda coisa que vejo nesse texto é que mesmo que você não entenda, se levante e faça. O versículo 2 diz o quê? Então disse Deus, quando Abraão respondeu, eis-me aqui. Tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Toda vez que você ouve a voz de Deus, Ele sempre te dá uma direção, um caminho, um alvo a chegar até lá. Então você ouviu a voz de Deus e Deus fala o quê? Faz isso, faz aquilo e faz aquilo outro. Se nós estamos passando por uma prova, se nós estamos começando, se Deus está te chamando para que você possa acordar e ver o que você tem que fazer, e você não ouve a voz de Deus, como que você vai saber o caminho que você deve seguir? Como que você vai seguir o caminho para conseguir chegar à aprovação que Deus quer que você chegue? Não, nós temos que ouvir a voz de Deus e saber que quando Ele fala, Ele te direciona. E no versículo 3 diz o quê? Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. Agora pensa bem na história de Abraão. Abraão, essa história toda que eu acabei de contar, Deus tinha prometido que ele seria pai de multidões. E chega num determinado momento, Abraão consegue ter um filho, Isaque nasce, Isaque começa a crescer, e Deus ele chega de um dia para a noite, fala o quê? Me devolve seu filho, me dá o seu filho. Era algo fácil de se compreender? Não era algo fácil de se entender. Mas o que Abraão fez? Levantou-se, na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Mesmo que você não entenda, por que Deus está mandando eu fazer isso? Por que está acontecendo tudo que está acontecendo? Por que eu estou passando por isso? Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Nós temos que fazer mesmo que a gente não entenda.
Mesmo que pareça ser absurdo, porque na cabeça de Abraão, imagina, Abraão estava ali já num relacionamento há bastante tempo com Deus, e já sabia que Deus não aprovava o sacrifício humano. E agora, do dia para a noite, Deus resolve pedir o quê? O sacrifício humano. Me dá o seu filho, mata o seu filho, sacrifique o seu filho para mim. Isso não faz sentido. Imagina Abraão ouvindo isso de Deus, e Abraão falando assim: Deus, não faz sentido, o Senhor quer um sacrifício humano? Eu tenho tantos animais, tenho tanta coisa para te oferecer, você quer um sacrifício humano, aquilo que o Senhor não aceita, é isso que você quer? Mesmo que pareça ser absurdo, mesmo que pareça ser algo que não dá para entender, levante-se e faça, porque aquele Deus, o tema da mensagem é o quê? O Deus que prova é também o Deus que abençoa. Então, o Deus que prova é o Deus que abençoa, o Deus que prova é o Deus que te guia, o Deus que prova é o Deus que te dá as direções para que você possa chegar na aprovação que Ele quer, na bênção que Ele já tem preparado. Então, mesmo que seja um absurdo que você ache, um absurdo aquilo que você está ouvindo, aquilo que Deus mandou você fazer, faça, porque o Deus está contigo em todos os momentos da sua vida. Amém? Amém? A terceira coisa que vemos nesse texto é que em meio à prova, adore o Senhor. Lá no versículo 4 diz o quê? No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele aos seus servos: fiquem aqui com o jumento enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. No caminho que Deus mandou você fazer, que Deus mandou o que para ele? Cadê? Versículo 2: tome o seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Então Deus, ele deu a direção para que Abraão pudesse fazer. Vai para aquele monte, vai para o monte Moriá, e ali no meio do caminho eu vou te falando o que é. E nesse caminho Abraão foi. Abraão preparou tudo que tinha que preparar e saiu. E no meio do caminho, o que ele falou? Ele parou, falou para os servos dele: fiquem aqui, porque agora eu e o menino, nós vamos ali mais à frente, nós vamos adorar e já vamos voltar. No meio da prova, adore ao Senhor. No meio da turbulência, no meio da dificuldade, no meio de tudo que você pode estar passando, adore o Senhor. Sabe por quê? Porque a adoração não é algo circunstancial. A adoração é algo da vida. Todos os dias da minha vida, 24 horas por dia da minha vida, eu tenho que adorar ao Senhor. Porque foi para isso que Ele me criou. Ele me criou para louvor e adoração da sua glória. Então eu tenho que fazer isso, não nos momentos bons, não só quando eu estou feliz, quando está tudo dando certo, mas em meio às provas, em meio aos testes, em meio às dificuldades, eu tenho que adorar ao Senhor, porque isso é um estilo de vida. Isso é aquilo que eu faço porque Ele me criou. Amém? No meio da prova, adore ao Senhor. No meio das dificuldades, adore ao Senhor. Esteja atento àquilo que Deus está falando. Siga a direção de Deus, mesmo que pareça ser um absurdo. Mas enquanto você está seguindo o caminho que Deus ordenou para que você siga, adore ao Senhor. Amém? A quarta coisa que vemos nesse texto é que, já que é para a gente estar atento à voz de Deus, nós temos que estar também preparado para o milagre acontecer. Nós temos que estar preparado para o milagre acontecer. Versículo 6. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: meu pai? Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Para que no meio do caminho, no meio da prova, para que a gente possa conseguir e alcançar a aprovação que Deus quer, para que a gente possa chegar no local e no lugar onde Deus preparou para que a gente pudesse estar, nós temos que estar preparados para que o milagre possa acontecer. Porque vai chegar um momento, não sei se já aconteceu com vocês,
ou vai acontecer, mas vai chegar um momento em que não tem mais saídas, não tem mais o que fazer. Só o extraordinário de Deus. Só quando Deus ele toca, e aí é interessante que eu li essa frase num livro que diz, quando o extraordinário toca o natural, o milagre acontece. Quando o extraordinário toca o natural, as coisas acontecem. E isso é interessante porque na prova, muitas vezes nós precisamos de um milagre acontecer. E aí a gente começa a lembrar de alguns milagres que Jesus realizou. Por exemplo, a cura de um cego de nascença. Algo extraordinário. Algo que não tinha como um homem fazer com que aquele homem pudesse voltar a enxergar. Deus, ele faz aquilo acontecer. A mulher do fluxo de sangue, já fazia 12 anos que ela estava daquele jeito, tinha passado em todos os médicos e ninguém conseguiu fazer alguma coisa. Mas bastou apenas um toque dela em Jesus, que ela foi curada. Nós vemos quando Jesus ele ressuscita Lázaro. Quer algo mais extraordinário, que é um milagre maior do que esse, do que a própria ressurreição de um homem? Jesus ele fez aquilo. Mas, para que tudo isso pudesse acontecer, as pessoas estavam preparadas. Para que o milagre que Abraão precisava pudesse acontecer, ele estava preparado. E qual era o milagre que ele precisava? Que Deus mandasse um cordeiro. Porque ele já estava tudo preparado. Ele já estava tudo certo. Então, Deus mandou eu sacrificar Isaac. Então, o que eu preciso? De lenha, eu preciso de brasa para o fogo e eu preciso da faca. Preciso das cordas, preciso disso tudo. Estou levando tudo, já estou preparado, estou a caminho. Eu acredito que Deus vai fazer um milagre no meio do caminho, para que eu não precise sacrificar o meu filho, para que eu não venha fazer aquilo que Deus está parecendo uma loucura, parecendo algo que não tem como eu imaginar que Deus mande eu fazer isso, mas eu estou seguindo, eu estou fazendo, porque eu sei que Ele vai preparar um milagre para mim. Mas para isso, eu preciso estar preparado. Eu preciso da faca, eu preciso da brasa, eu preciso da lenha, eu preciso das cordas, eu preciso disso tudo, para que no momento em que Deus decidir agir, no momento em que Deus decidir fazer o extraordinário dele, eu esteja preparado. Nós temos que estar preparados. Nós não devemos ficar sentados esperando, já que Deus me colocou na prova. O Bruno está falando que Deus me colocou na prova, e Ele quer me aprovar, e Ele quer que eu chegue ali naquele ponto onde Ele já preparou. Então Ele vai fazer tudo, eu só preciso sentar e esperar acontecer. O mundo está de ponta cabeça, está tudo virando. Não, eu vou ficar aqui quietinho, porque Deus vai fazer. Não, se prepare, se coloque na posição, prepara tudo que você tem que fazer, arruma tudo que você precisa, porque no momento certo, na hora certa, Deus vai agir com um milagre em sua vida. Amém? E a quinta coisa que nós vemos aqui nesse texto é que no momento certo, Deus fará um milagre em meio à prova. Você será aprovado por Deus e a bênção do Senhor será derramada sobre você e todos que estão ao seu redor. Versículo 9 diz o quê? Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Presta atenção que ele está arrumando tudo, ele está tudo preparado. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá. Por isso até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou do céu Abraão e disse, juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Só até aí. É interessante que o milagre acontece no momento que tinha que acontecer. Abraão já estava com a faca aqui, pronto para matar Isaque. E Deus fala, não faça isso.
E aí o milagre acontece. E o interessante é que quando o milagre acontece, como eu disse aqui, Deus, ele aprova Abraão. Então Deus, ele nos aprova quando o milagre acontece, e nesse momento ele derrama a sua bênção. E é interessante que Deus, ele pega e fala o que aqui, ó, no versículo 15, 16, e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não é ficar somente esperando, não é ficar somente sentado de braços cruzados esperando que Deus vai fazer alguma coisa. Não, é porque ter feito o que fez, por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, então, fazendo aquilo que você acha que é um absurdo, o seu único filho, esteja certo. E aí vem a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Aí nós somos habilitados a entrar naquele lugar. Aí nós somos certificados por Deus para que a gente possa acessar aquilo que Deus já colocou em nossas mãos, aquilo que Deus já preparou para que a gente pudesse viver. Mas, por ter feito o que fez, nós não devemos ficar esperando, nós não devemos ficar de braços cruzados, nós devemos fazer aquilo que Deus mandou nós fazermos. E aí Deus derrama a sua bênção. Aí nós somos abençoados. E o interessante é que a bênção, como o pastor já falou 1 milhão de vezes aqui, a bênção não pode parar em mim mesmo, porque a bênção não é para mim, a bênção é para que eu possa abençoar o outro. No restante do texto que ele diz: esteja certo, versículo 17, de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados. Por quê? Você me obedeceu. Todos os povos da terra serão abençoados através da bênção que Deus derrama sobre a sua vida, porque você obedeceu a Deus. Você fez aquilo que Deus mandou você fazer. Você não ficou de braços cruzados. Eu e você não ficamos esperando cair do céu. Eu e você não ficamos olhando para o céu e falando: Deus me ajuda, Deus, Deus. Não, eu me coloquei, eu me preparei, eu ouvi a voz de Deus, eu segui as ordenanças de Deus, eu estava preparado para que o milagre pudesse acontecer, e quando aconteceu, Deus cumpriu a sua promessa, Deus abençoou a minha vida para que eu não ficasse só para mim mesmo, para que eu pudesse abençoar o outro, tudo através da obediência. Então, a maior lição que a gente pode ver nesse texto é que a obediência precede a bênção. A obediência vem sempre antes de qualquer outra coisa. Antes que você consiga fazer alguma coisa, antes que Deus te dê alguma coisa, nós temos que ser obedientes. Porque é na obediência que Deus nos honra. É na obediência que Deus faz o milagre acontecer. É na obediência que Deus faz o que faz em nossas vidas, porque você me obedeceu. E por nós obedecermos a Deus, o mundo todo é impactado. O mundo todo é transformado. Você fala: Bruno, como assim um mundo todo? Eu conheço 3 pessoas aqui e só. Essas 3 pessoas conhecem mais 3 pessoas, que conhecem mais 3 pessoas, que conhecem mais 3, mais 3, mais 3. O mundo todo é impactado. Você acha que quando Deus ele chama Abraão e fala: Abraão, você vai ser pai de multidões, conta as estrelas do céu e a areia do mar. Você acha que ele tinha noção da grandeza de tudo aquilo que Deus estava falando para ele? Você acha que ele tinha realmente noção de que seria uma nação gigantesca e nós estaríamos hoje, 4.000 anos depois, mais ou menos, de tudo aquilo que aconteceu, aqui falando e contando a história dele? Você acha que Abraão tinha tudo isso em mente? Com certeza não. Mas o ato de obediência dele impactou Isaac, que impactou os filhos de Isaac, que impactou todo mundo, e foi, até chegar aqui, 2024, onde nós estamos aqui falando do processo de obediência que Abraão cumpriu, que Abraão fez. Então que nós, nessa noite, nós possamos ser assim como Abraão, obedientes, porque na obediência, Deus ele nos dá a bênção, que na obediência, Deus ele nos dá o norte para que a gente chegue aonde ele precisa.
porque Ele não quer nos abençoar por abençoar. Ele não quer te abençoar por te abençoar. Ele quer te abençoar porque sabe que você vai ser bênção na vida de outra pessoa. Ele sabe que você vai fazer isso para abençoar outras e outras pessoas. Então não é uma bênção em si mesmo, que acaba ali, que morre ali. É uma bênção que vai para a sua descendência. Assim como Abraão fez, nós também devemos fazer. Amém? Fique de pé e vamos orar. Feche seus olhos. Vamos estar orando. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. A palavra dessa noite fala de lutas e provas que todos nós passamos. A diferença está em com quem você passa. Abraão passa pela prova com a presença do Senhor, e com o Senhor o dirige, o Senhor o guarda. Você pode passar pela prova sozinho ou na presença de Deus. E que nessa noite você decida-se em ouvir e viver aquilo que Deus tem para a tua vida. Pai, nessa noite eu quero te agradecer, ó Deus. Eu quero te louvar, porque eu sei que tu és Deus tremendamente fiel. Eu sei que a tua misericórdia e o teu amor está estendido para conosco. Quando nós vemos a história de Abraão, ó Pai, nós começamos a entender que o Senhor tem planos maiores que os nossos, que o Senhor enxerga onde nós não podemos enxergar, e que as tuas mãos estão estendidas, e que o amparo dos céus está sempre ao redor de nós. Lindo saber que Abraão foi àquele monte com o coração decidido a sacrificar o seu filho, mas na subida do monte ele sabia que o Senhor mandaria o cordeiro, que o Senhor guardaria. O Senhor não brinca, o Senhor não se engana, o Senhor não promete e deixa de cumprir. Quando nós vemos, ó Pai, nós vemos que o nosso papel é simplesmente obedecer. E o Senhor sempre vem com refúgio, o Senhor sempre vem com guardar, com agir, com mover. E nós queremos te louvar. Todos nós passamos por provas, todos nós passamos, ó Pai, por momentos da vida em que somos provados, mas queremos ser, acima de tudo, ó Deus, provado, aprovado pelo Senhor, ó Pai, aprovado pela tua graça, aprovado pela tua misericórdia, aprovado pelo teu amor, ó Pai. Obrigado por essa palavra, que ela nos estimula, nos desafia a viver a cada dia mais e mais o Senhor, nos desafia a cada dia inclinar a nossa cabeça, dobrar o nosso joelho e declarar a nossa confiança em Ti, ó Pai. Não importa o estágio da vida, não importa o tamanho da tempestade que se levanta, mas o que importa é que o Senhor é aquele que nos guia. Abraão, levanta, vai, porque o Senhor dirigiu a vida dele até o lugar do sacrifício. E nós queremos te agradecer, e que o Senhor nos dirija, nos guarde, porque não queremos sentar, dobrar os braços e esperar. Queremos estarmos, como o Bruno falou, preparados, capacitados, ó Pai, para sermos obreiros aprovados. No meio da prova, aprovados. Obrigado, ó Deus, por essa palavra. Obrigado, ó Pai, por esse desafio e pelo teu infinito amor para conosco. Guarde-nos, ó Deus. Oramos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Você pode se assentar 2 minutos.